Boa noite, Brasil! Começa agora o nosso sensacional, nosso encontrinho aqui de todas as quintas-feiras. Gente, sabe aquela vontade incontrolável de comer chocolate? Você tem isso? Eu tenho sempre, viu? Lá em casa não pode faltar o chocolate, senão eu fico enlouquecida. E principalmente nos dias estressantes, não é? Por que será que acontece isso com a gente? Bom, no programa de hoje a gente vai explicar direitinho pra vocês aí de casa o que essas emoções interferem no nosso apetite. Mas antes de começar tudo isso, bora ver uma entrevista muito legal que eu fiz com essa maravilhosa Fernanda Venturini. Roda aí. Gente, olha com quem eu vou passar a tarde. Uma tarde mais do que especial com essa grande mulher. Olha, uma eterna vencedora, né? Porque, olha, eu tava olhando aqui, essa é a única brasileira entre as 4 melhores do mundo do século XXI. Na Federação Internacional do Vôlei. É isso, Fernanda? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda aqui no Sensacional. Que prazer, que honra estar aqui com você, viu? Prazer é meu também, Dani. De onde veio essa paixão pelo esporte? Então, a sua família praticava minha mãe foi algum nadadora, esporte? eu tenho um irmão mais velho que jogou futebol. E eu, assim, com 11 anos, por ter crescido muito rápido, o médico falou, vai praticar um esporte. Aí eu entrei no vôlei. E rapidamente eu fui evoluindo. Com 11 anos eu comecei, com 13 eu já jogava em Ribeirão Preto, que eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Araraquara, mas minha família mora em Ribeirão até hoje. Aí com 15 eu fui morar em São Paulo, já jogando vôlei, e aí começou a minha vida no vôlei. Primeira Olimpíada com 17, aí não parei E essa mais. sua saída de casa, assim, seus pais, o que eles apoiaram, assim, no começo? De Desde morar os em São 13 Paulo? me chamavam para jogar em São Paulo. Minha mãe falou, não, é muito cedo. Perdi meu pai cedo, com 17 anos. Mas com 15 anos, minha mãe falou, agora você pode ir e tal. Me emancipou quando eu tinha 16. Uau. Aí eu vim para São Paulo com uma menina de Ribeirão e uma menina de Brusque. A gente morava em Santa Cecília. E aí começou. E você tem 2 irmãos. Seus irmãos nenhum seguiram pro esporte, não, nada? Nenhum. E aí você veio morar em São Paulo, dividindo... Você tinha aquela coisa de república? Isso, em Santa Cecília. E aí a gente morava junto, estudava de manhã e treinava à tarde. E aí você já começou a treinar no juvenil? E aí como que foi, assim? Comecei como atacante em Ribeirão, que eu passava muito bem. Eu joguei minha primeira Olimpíada em 88 atacando, porque eu passava muito bem. Aí depois que eu voltei da Olimpíada de Seul, eu joguei meu segundo Mundial Juvenil, aí eu já joguei levantando. E aí que foi a mudança de Fernanda de atacante para levantadora. E aí não parei mais. E você, quando falaram assim, ó, eles que falaram assim, ó, a sua posição acho que tem que ser outra. Imagina, você ficar atacante. Você tem aquela coisa, atacante. De repente, não, você vai ser levantadora. Isso teve uma estranheza? Eu gostava. Desde Ribeirão Preto, eu falava pro meu técnico, quando faltava uma levantadora, eu falava, deixa eu levantar hoje, deixa eu levantar. Eu já gostava dessa coisa de comandar, né? O escorpião gosta de comandar pouco, né? Imagina. E aí, o que aconteceu? Quando eu vim para São Paulo, o Hinaldo Manta, falecido, que foi meu técnico da Sadia, ele falou... Eu já estava com essa vontade, porque se eu fosse uma atacante, eu ia ser uma atacante muito mediana, porque eu não saltava muito, não tinha muita força. E sendo levantadora, por eu ser alta naquela época, eu faria diferença. E foi o que aconteceu. Como que foi a sua reação na sua primeira Olimpíada? Assim, você fala, Fernanda, você vai estar na sua... Você chegar numa Olimpíada, imagina em Seul. E eu joguei o Mundial Juvenil em 88, em 87, em Seul. Então já estava todo pronta a cidade estava toda pronta já para a Olimpíada. Então você vê aquele negócio e fala, uau! É o máximo, né? Para todo esportista é o máximo jogar uma. E assim, viajar para outros países, assim, você já passou perrengue, assim, alguma coisa? Muito bem. O que você passou nessas viagens? A gente jogava na época que a Rússia era fechada, a China era fechada, né? O comunismo, né? Sim. A gente viajou, então era assim, a gente chegava na Rússia, a gente dava a volta na Groenlândia, passava assim, fazia uma volta ao mundo e chegava. Demorava assim 40 horas para chegar naquela época. Aí levava assim, não tinha comida, a gente tinha que levar bolacha, então a gente sofria para comer. Aí eu era capitã na China, a gente ia jogar na China, a China fechada, aquela coisa, né? Aí chegava um dia antes de começar o campeonato, as capitãs e os técnicos tinham um jantar comum, né? Aí vinha escorpião, vinha barata, vinha não sei o quê. Mas escorpião você podia comer, você é da mesma família. Não, mas tô dizendo, era incrível. Assim, eles comem insetos, né? Gente, barata? Tinha de tudo, nem dava para reconhecer, que você via aqueles negocinhos, aqueles bichinhos. E aí que você fingia que comia? Cortava 500 mil pedaços? Comia um arrozinho, uma coisinha que eu achava menos assim. E aí você ficava enrolando aquilo ali. E o negócio ia girando, né? Que é lá no Japão, na China, né? Aquelas mesas que tem aquele negócio no meio. Mas não, nem morta que eu ia comer aquilo. Meu Deus, você sabe que eu tenho uma ficha aqui? E tem os bastidores, né? Eu quero saber
você vai me responder, que todo mundo tem dúvida. Aí a gente bolou umas perguntinhas aqui e eu queria que você me falasse se é real, se não é, enfim, invenção, tá? Pode ser? Pode. Então vamos lá, ó. Aquela mulherada reunida da seleção dava briga? Aquela mulherada toda dava briga mesmo? Às vezes, né? Quando você... Briga por quê, Fernanda? briga porque uma não jogou direito, uma não treinou direito, assim, mas assim, coisas normais do dia a dia, né? Porque quando você convive muito, muita gente... E aí a TPM fica todo mundo junto, além não de fica? tudo, fica mais sensível com a TPM, então... Mas assim, o nosso grupo de 96, que foi da Olimpíada, se dava bem. As mulheres tomam algo para não menstruar? Nossa, essa pergunta é interessante. Para não menstruar? Hoje você usa o chip da beleza, né? Você usa hormônios para não menstruar. Hoje tem muitas possibilidades. Usa DIU, hoje tem muitas possibilidades para você não menstruar. Naquela época não tinha. Naquela época a gente passava TPM mesmo, todo mundo menstruava. Normal. Nossa, que pergunta é essa? Podia fazer sexo antes de competir? Por que todo mundo faz essa pergunta? Diz que fica com a perna mole, é isso? Todo mundo pergunta se faz bem ou se faz mal, né? Mas já comprovaram que faz bem fazer sexo antes das competições, né? Mas a gente estava lá reunida só a gente, não tinha como fazer sexo, né? Já que a gente entrou no negócio de namoro, eu vou aproveitar agora para falar de Bernardinho, né? Que ele era seu treinador e aí você se envolveu com ele, né? Isso, a gente acabou casando, tivemos 2 filhas, uma vida toda. E foi através do espelho? Como que é? De um reflexo? Começou o negócio? Começou que a gente estava em Xangai, lá no campeonato Liga Mundial. Que tem. E aí eu sentia que a gente estava numa sala assim grande... E você vê o espelho, eu tô olhando o espelho, mas eu tô vendo que ela tá ali, tô vendo o espelho, tô vendo, né? Você vê pelo reflexo. Falei, essa pessoa tá me olhando, que estranho, tá me olhando. Você sente que tem mais olhares. É um olhar diferente, um olhar de admiração, né? Exatamente. Aí começou a paquera e depois veio o namoro. Aí que começou, ali que começou tudo. Você ficou quanto tempo na surdina até falar? Acho que uns 2 meses a gente ficou. 2 meses? A gente voltou do Japão, voltamos para São Paulo. E ninguém percebia? Umas poucas meninas sabiam, poucas. Você era capitã do time, né? E aí você, de cara, você falou, tô namorando e tal. Com as meninas. Depois que a gente voltou, encontrou de novo a seleção, eu falei, gente, tô namorando o Bernardo, já sou titular, vou continuar sendo, nada vai mudar. Né? Porque acho que ele vai me favorecer ou vai... Nada muda. O que muda é fora daqui, mas dentro não muda nada. E não rolava ciúmes, assim? Você não tinha ciúmes? Não. Naquela época? Sei lá, deu atenção mais pra uma? Porque a gente acaba se envolvendo, bravo né? Pra caramba aquela época, né? Era muito bravo. Sei lá, por exemplo, você fez alguma coisa errada no treino. Aí ele te chamou a atenção. Você não levava às vezes pro pessoal? Não. Eu achei que você foi demais. Tiveram episódios desses, mais aqui em Curitiba. Tiveram, né, umas 2, 3 vezes. Quer dizer, tem mais liberdade, eu falo, a questão da liberdade mesmo, né? Não, a questão que realmente é até bom falar, porque às vezes ele não sabe que está passando do limite, né? Tem jogadoras... Entendi. Se você falar de um jeito para você não vai ligar, mas se eu falar de um jeito para ela pode ligar. Cada um tem um jeito de receber, né? Então tem que saber como que a pessoa age, né? E aí, nessa época, você achou que ele foi muito bravo? Eu falei, você tá exagerando. Até com o Bruno já uma vez, achei que ele estava exagerando com o Bruno, dei um toque nele. E ele é bravo assim mesmo, essa fama de bravo? Ele foi muito mais bravo. Porque a gente olhar na internet, quando ele tava chamando a atenção, as veias chega até... Meu Deus! Era muito bravo. Bravo? Hoje muito em dia exigente? Não, mas era muito. Não aceitava o erro, sabe? Muito perfeccionista. E aí, o casamento, assim, dava para separar bem, assim, essa coisa da quadra, do casamento? Eu separava bem melhor que ele. Porque quando perdia, ele ficava aquele bico, né? Não falava uns 2 dias, sabe assim? Jura? Ele ficava 2 dias de bico com você? Exatamente. Mas eu já sabia, gente, perdeu. O que você pode melhorar no dia seguinte? Vamos melhorar. Mas não adianta ficar remoendo. Remoe um pouquinho, né? Perdi por causa disso, vai ficar... Passou, né? Tem pouco tempo que você separou, né? Foi por causa de pandemia, essas coisas, Fernanda, ou não? Não, natural. Foi muito natural, né? Acho que a pandemia, né? Muitos casais separaram por causa da pandemia, mas eu acho que não. Acho que foi um desgaste. A vida normal. Foi acabando um amor, né? Acho que a vida é assim, né? Você gosta. Quando você está bem, você tem que ficar casada. Se não está bem, você tem que separar. Sim. Enfim. E as meninas aceitaram bem, assim? Na boa. E você não pensa, assim, ser capitã, assim, de entrar para esse universo ou não? Você aposentou de vez mesmo?
Porque você sempre foi muito destemida, mesmo se amamentando, você nunca desistiu, né? Porque anos você ficou, né, nessa profissão, né? Se dedicando ao esporte. Agora eu encerrei minha vida no esporte, hoje é só ligado à saúde. Hoje o que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a terem saúde. E foi muito lesionada, assim? Porque machuca muito, né, Fernanda? Muito, quais problemas, assim, que você teve? Assim, condromalácia nos joelhos e pescoço, porque eu fui levantadora. Imagina quantas vezes eu fiz isso aqui, ó. Milhões de vezes. E é verdade que você começou a cuidar mesmo da sua saúde por causa de um dente que quebrou seu dente? Isso. Que história é essa? Eu usava o implante hormonal, que é aquele chip da beleza que as mulheres usam, para não menstruar e é a reposição hormonal. E eu usava gestrinona. Gestrinona é um hormônio, não é bioidêntico, o corpo não produz, é fabricado. E aí, devido a esse hormônio, quebrou um dente meu, quebrou, eu consertei, quebrou, eu consertei. E foi na época que você estava meio depressiva? Isso, você chegou a ter uma depressão? 2019. Daí eu estava tomando antidepressivo, a vida estava sem cor, estava tudo desanimada. E essa depressão, assim, como que foi pelo fato de você ter parado Acho que juntou jogar? Tudo, né? Acho que foi juntando tudo. Essa coisa de se aposentar, de sair do esporte. De não ter nada. Ai, o que eu vou fazer agora? Eu estava num casamento super bem, mas faltava alguma coisa, né? Para me preencher. Acho você tinha pensamentos assim ruins? Assim, pensamentos ruins, desânimo para levantar da cama. Hoje eu levanto 6 horas da manhã, já estou na praia, imagina a diferença. Quanto tempo, que período assim que você ficou depressiva, Fernanda? Fiquei uns 8 meses. Nossa, é bastante tempo, né, Fernanda? E aí que tudo mudou. Quando eu comecei a fazer essa reposição hormonal bioidêntica, que é que o seu corpo produz, aí tudo mudou. E começou a mudar. E hoje eu estou ajudando muita gente com isso, com outras dicas de saúde. Tanto é que eu fiz o meu canal chama 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini, ó, Dani. E tem sempre uma mensagem... Deixa eu ver a mensagem. O lado bom da vida é você quem faz, é verdade. Olha, já coisinha para comer, ó. Ai, que gostoso, uma comida fit, uma comida saudável. E são 14 minutos de coisas que você vai... São entrevistas com médicos, toda quinta-feira, 8 horas da noite, no YouTube, no meu canal 14 Minutos com Fernanda Venturini, que todo mundo, quem quiser, se inscreve, bota lá o sininho para tocar. São médicos de todas as especialidades. Todas as especialidades. Mas que seguem essa linha, menos remédio e mais saúde, você descascar mais e desembrulhar menos. Ô, Fernanda, na época das competições, assim, você era muito assediada? As meninas? Não. Porque eu entrevistei já o Giovanni, o Giba, e falava que as mulheres, assim, eram enlouquecidas. Loucura, puxava, apertava o bumbum, aquela coisa, tudo. Você teve, assim, de fã, sei lá, entrar num hotel, ou de te seguir, ou, sei lá, mandar coisas na sua casa? Mas o masculino era muito pior. Os meninos sofriam mesmo, era uma loucura. 92, quando eles ganharam Barcelona, era uma loucura. E você teve algum episódio, assim, ou com você ou com uma das meninas, assim, alguma coisa que passou do limite? Tinha uns maluquinhos que seguiam a gente, tiveram, né, no passar dos anos, aconteceram, mas nada que desse errado. Ô, Fernanda, e você tá sozinha agora? Ou não? Não, agora já estou conhecendo uma pessoa, até que de São Paulo. Olha! Jura? Conheci no Rio, mas é de São Paulo. Conheceu aonde? Lá no Pedalando. Rio? Pedalando? Pedalando, lá no Cristo Redentor, lá pra cima. E você é muito, assim, liberal, né? No sentido, assim, porque você sempre foi muito segura. Eu não sei se é pelo fato de você ter conhecido muito o mundo. E eu achei uma história muito curiosa, eu queria que você falasse pra gente, que aos 5 anos você despachou a filha no avião, porque conheceu uma amiguinha, viajou sozinha, Fernanda? Eu crio minhas filhas pro mundo, né? Eu nunca criei minhas filhas pra mim. Sério? Lógico, eu ia dando a corda. A Júlia, ela é sagitariana, então a gente é muito pra Praia do Forte. Todo Réveillon. E aí conhece uma menininha que ela ficou super amiga. Aí a mãe da amiga também ficamos amigos. Aí eu falava, vem aqui pra Campinas, que ela mora aqui pertinho de Campinas. E eu falei, gente, vai, bota no avião, vai com aquela coisinha assim, né? Ai, Fernanda, chega a me dar uma frio. Sério? Você não tinha aquela culpa, assim, nada? E o Bernardinho também de boa? O Bernardo viajando muito com seleção. Nem sabia, né? nem sabia. Onde que tá? Tá lá em Campinas. Enfim, então assim, a Júlia desde 5, a mais velha com 9 anos, a mais nova, a Vitória, foi 9 anos, foi para Londres fazer o intercâmbio. Com 9 anos? 9 anos. Sozinha, naquelas sozinha, casas? Não, com aquelas... Famílias. Não, com aquela empresa que leva, sabe? Sei. 10 adolescentes, 12 adolescentes.
tinha de 9 até 14 anos, 15 anos. Ficam num camp lá, numa escola, aí estuda inglês e faz esporte o dia todo. Adorou, chorou 2, 3 dias, ela me ligava. E me lembrou muito que quando eu vim morar em São Paulo com 15 anos, não tinha chorava. telefone, eu ligava no orelhão a cobrar para minha mãe. Mãe, tô triste, cadê você? Não sei o quê. Pega o primeiro ônibus e volta, vê se eu voltei. Nunca voltou. Entendeu? Ô, Fernanda, essa coisa de viajar muito, você sempre viajou bastante, o Bernardinho também. Elas nunca se queixaram assim, ai, tá muito ausente. Assim, às vezes até tem um pouco de carência. Ou de você, ou do Bernardinho. A mais velha, ela tem um suquê com o pai, porque o pai nunca foi numa reunião da escola, nunca foi numa festa junina, porque sempre coincidia com a Liga Mundial. Então, ela sentia... Agora não, o pai está muito presente, acho que está recuperando essa coisa, mas eu sentia que ela sentiu isso, entendeu? Mas comigo não, elas foram acostumadas com a gente viajando. Então, a gente educou elas. Com a Júlia, eu levei ela quando eu fui para Osasco, que ela tinha nascido. Então, ela cresceu já dentro de uma quadra de vôlei. A Vitória já estava no meu final de carreira, no finalzinho, só joguei mais uma temporada, Então não sentiu muito. Não sentiu então muito. Teve você um pouco mais presente. A Júlia que sentiu um pouco, mas assim, ela foi acostumada. E hoje entende, né? É o trabalho do pai, era o trabalho que precisava ser feito. E essa coisa, quando você veio para treinar em Osasco, né? Que você saiu do Rio e foi convidado e você estava, bem dizer, 6 meses, acho que tinha 6 meses. E aí, sem culpa, sem nada, assim? Porque você estava amamentando. E como que você dava conta? Porque amamentar, a gente perde muita caloria, né? Imagina você treinando, amamentando. Como que você conseguia equilibrar, assim? Porque você deveria chegar exausta, né? Porque quanto tempo treina, assim, por dia? Treina 2h30 de manhã, 2h30 à tarde. É bastante, Fernanda. Meu Deus, então, imagina a beleza que dá. Eu vim com uma enfermeira, que era da minha filha, né? Que quando a Virna me ligou. Fernanda, você precisa vir jogar em Osasco. Eu estava amamentando a Júlia no momento. Aí eu olhei pro Bernardo, nem falei nada, né? Que o Bernardo ia me matar, né? Aí eu falei com a Elvira, que era minha enfermeira da época. Elvira, você vai comigo para Osasco? Fiquei pensando, né? Organizando para me ver se era viável isso. Ela falou, vou. Eu falei, então vamos, porque nessa hora o pai não precisa, né? Precisa dar babá para te ajudar. E aí vim para cá, para São Paulo. E ele aceitou super bem na hora? Ela falou, tem que voltar a jogar. Achou você maluca? Às vezes ele já me achou muito maluca, mas deu certo. E você conseguia conciliar tudo isso? Porque 2h30 de manhã de treino, 2h30 à tarde. Aí eu voltava, treinava de manhã, aí voltava, deixava leite já também na geladeira para ela tomar. Estava uma menina linda, cheia de problemas. Imagina se eu deixasse de fazer, né? Eu ia estar aqui arrependida. Por que eu não fiz? Por quê? Isso é falando em arrependimento, você teve alguma coisa que você se arrependeu? Não. E você nunca foi convidada assim para ser técnica de alguma seleção, de alguma coisa? Não tenho paciência. Você não tem paciência? Você ia botar os outros no milho todo dia? Não? É que eu tenho facilidade para fazer as coisas, sabe? Assim, eu tenho facilidade. Aí a pessoa não tem facilidade, eu não ia ter paciência de ensinar, de repetir, sabe? Você não ia ter paciência de ensinar? Eu falava pro Bernardo, fiquei 30 anos numa quadra de vôlei. Vou passar mais 30 anos como técnico, tendo a mesma rotina. Não, você não quer mais isso pra sua vida? Não quer. Nem gente, pensar. Que demais. Olha, você sabe que tem uma parte aqui do programa que as pessoas fazem questão de mandar mensagens. E eu queria mostrar para você essas mensagens de carinho para você, que eu acho que você vai adorar. Ai, que legal. Amigos, falar da Fernanda é algo muito fácil. Fernanda, uma amiga, uma ex-jogadora, né, que trabalhou comigo durante muitos anos e uma pessoa fantástica, uma jogadora fora de série, uma habilidade impressionante. Fernanda, um caráter muito bacana também, liderança absoluta na equipe, uma pessoa que cuidava de todo mundo, uma craque e uma amiga. Queria mandar um grande beijo para Fernanda Venturini, é minha amiga há muitos anos, estamos trabalhando juntas desde novinha, do infanto, juvenil, e tivemos a oportunidade de fazer juntos a nossa história. Desejo o melhor para você, tá bom? Em primeiro lugar, agradecer por tudo que você representa na minha carreira, a sua liderança, a sua rigidez de quando eu era menina e precisava de muita bronca, e dizer que eu te admiro muito e desejo tudo de melhor na sua vida. Bom, falar da Fernanda é muito simples, né? Porque realmente é uma grande ídolo que a gente tem no esporte, é uma grande ídolo do vôlei, sem dúvida nenhuma uma das maiores jogadoras de vôlei de toda a história, né? Então, Fernanda realmente é excepcional, espetacular.
Achou que eu fosse ficar de fora, né, patroa? Não. Tô aqui para homenagear uma pessoa tão maravilhosa contra a senhora, de um coração assim imenso. Conte comigo sempre. Te amo. Ela é generosa demais, ela ajuda várias pessoas e não conta. Ela pensa rápido. E o que eu sempre gostei dela jogando é a frieza e a firmeza nas atitudes. Muito legal. Pra mim, é um ícone. O dia que você me deixou mais feliz foi o dia que eu vi você voltar a bater uma bolinha de vôlei. Ali eu tive a certeza de que, como fã, eu tava no lugar certo e eu fiz a coisa certa, sempre te incentivando, porque você é uma inspiração pra mim. Que fofa, adorei. Eu não vou me comparar com seus outros fãs, mas eu posso dizer que você é minha ídola. Porque eu acho você, além de ser muito especial como amiga, você é minha irmã. Eu conheço algumas pessoas bacanas, mas você tem uma generosidade que eu acho muito rara. Mais do que merecida homenagem à Fernanda. A Fernanda Venturini, que foi uma super atleta de voleibol, dedicada, talentosa, realmente ajudou a levar o voleibol brasileiro feminino a um patamar totalmente diferente. E mais do que isso, né, minha companheira durante tantos anos, mãe das 2 filhas maravilhosas, uma pessoa dedicada, uma pessoa muito cuidadosa, sempre, né, realmente deu toda a atenção à família, à criação, mesmo à minha vida, que a agenda tão atribulada, ela que dava a sustentação toda ali, que eu posso desejar é muito sucesso, que ela realmente encontre, né, os caminhos que a tornem ainda mais feliz, mais realizada, que possa continuar inspirando as pessoas com o seu trabalho, com a sua dedicação. Então, muita felicidade, Fê, tudo de bom para você, sempre por aqui, obrigado por tudo. Sempre admirei a sua tenacidade com relação ao esporte escolhido por você. A única coisa que eu posso dizer da sua vida comigo aqui, e que deu um pouco de trabalho, era falar: mãe, vamos dar uma voltinha naquele quarteirão. Eu já sabia onde morava o crush dela. No resto, é uma filha adorável. Tô passando aqui para lhe desejar um mega beijo, um abraço. Estou com saudades e te desejar muita sorte nessa nova etapa da sua vida. Que você se encontre fazendo essas coisas novas que você está fazendo, diversos projetos. Enfim, todo mundo ama você, todo mundo quer te ver feliz. E é isso. Beijo, te amo muito. Que linda, sua filha. Ai, Fernanda. Obrigada. Ai, tão bom essas homenagens, muito né? bom. Que história, tem uma bela de uma história, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Nossa, o Brasil tem muito orgulho de você, viu? Pode acreditar nisso. E eu queria, pra gente finalizar, para as pessoas que estão querendo, assim, entrar, né, nessa profissão, né? Porque tem que ter primeiro tem que ter muito amor ao esporte, né? Qual conselho você daria para essas pessoas assim que estão buscando isso? Se você tem uma vontade de fazer algum esporte, seja ele qual for, você tem que ter primeiro a vontade. E se você quer abrir mão de outra vida para você fazer um esporte sério, né? Porque uma coisa é você bater uma bolinha final de semana, jogar um voleizinho no final de semana. E outra coisa é se você quer ser um esportista. Ser um campeão, como você. Ser uma jogadora, seguir uma profissão, vôlei, basquete, enfim, o que quiser. Então, primeiro você tem que querer e se dedicar, porque se não se dedicar, mas aquele final de semana, aquele show que eu vou perder, mas eu vou ter que acordar cedo, entendeu? Se você começar a botar dificuldade, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, primeiro você tem que querer. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, para os adolescentes, para as crianças que querem fazer alguma coisa, eu acho que é isso. É isso. E o projeto do YouTube é... Me sigam lá no 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini. Meu Instagram, Fernanda Venturini _oficial. Bora fazer exercício, tomar vitamina D e se exercitar e desembrulhar menos e descascar mais. Gostei. Gente, que delícia essa tarde com a Fernanda Venturini, essa eterna atleta maravilhosa. Parabéns, lindona. Amamos, tá? Que delícia. Olha, os nossos convidados já estão aqui sentadinhos já. Gente, só gente bonita aqui, é isso? Hoje o assunto é emoção versus comida. Quem que é o mais comilão daqui? Deixa eu apresentar os nossos convidados. Fernanda Siqueiroli, aqui no nosso Sensacional. Boa noite, Dani. Repórter do TV Fama, sempre tô lá acompanhando você, sabendo toda da vida do famoso, né? Você sabe quem come mais, quem come menos, quem tá na dieta, sabe tudo, né, Fê? Acho que comer, todo mundo adora comer, né? O negócio é saber comer, ter o equilíbrio e não deixar que isso vire uma doença na sua vida, vire um transtorno na sua vida. E tem muitas celebridades que passam por isso. É sobre elas que eu vou falar aqui hoje, Dani.
Juliano Seglia, tudo bem, querido? Tudo bem, boa noite, Dani. Você parece que tem cara que gosta de comer, mas também malha bastante, né? Acertou exatamente. Eu sou taurino, né? Taurino come bem, né? Gente, come. Eu tenho uma taurina em casa. Tem, né? Isso. E eu treino muito, então a vida inteira eu treinei, então eu vou naquela... Eu treino para comer. Por exemplo, lá que você ficou, né, lá confinado, não tem o que fazer, pense em comer. Eu, assim, realmente, por exemplo, no meu caso, quando eu fico mais em casa, é onde eu como mais. Quando eu trabalho, eu como mais certo. Engraçado isso, né? Porque o que acontece? Na fazenda, a gente acha assim, pô, mas tem piscina, tem os animais, porque você não vai para lá, você não pode. 80% do dia a gente fica preso dentro da casa. Preso dentro da casa, numa sala com as pessoas que você vê o dia inteiro, 24 horas, dorme com as pessoas. Então, a cozinha fica meio junto com a sala. Então, o lance é comer. Você vai beliscando, depois faz uma pipoca, depois faz não sei o quê. Então, esse que é a grande dificuldade. Você engordou quando você ficou lá? Então, eu não engordei porque eu fiquei o paranoico do treino, né? Comecei, pegava toco, treinava com toco na cabeça, fazia meus treinos lá. E eu, pra continuar comendo, eu preferia... Tinha muito alimento saudável lá. Tinha muita fruta, muita verdura, tinha nuts, né? Castanhas e tal. Então, eu ia nessa. Olha, depois você vai contar mais sobre isso pra gente. Júlia Peixoto, tudo bem, lindona? Seja bem-vinda aqui. Obrigada, Dani. Boa noite. Júlia, você emagreceu, né? Bastante. Muito. E é verdade que você ia fazer uma cirurgia, estava marcada, de repente deu um start e você acabou resolvendo fechar a boca. Como que foi esse processo? Sim, eu vim aqui em São Paulo, fiz todos os exames, não estava bem com o meu corpo, estava me enchendo de procedimentos estéticos para tampar buraco que estava dentro de mim, achando que fazendo o procedimento eu iria me sentir bem. Vim aqui em São Paulo, fiz todos os exames, só que numa conversa com a minha psicóloga, ela não me convenceu, mas me mostrou que eu poderia sim conseguir ir pelo caminho saudável. Então, eu desisti da lipo, mesmo tendo feito todos os exames, e aqui estou eu. Perdi 15 quilos. 15 quilos? Uau, 15 quilos é bastante, né, doutor? Doutor Matheus San Romão. Que chique seu sobrenome, doutor. Seja muito bem-vindo aqui. Sempre um prazer poder vir aqui conversar com vocês. Boa noite, né? Boa noite. Doutor, 15 quilos não tem que ser guerreira para perder isso, né? Tem que ser bem regrada, né? Ela ia fazer uma cirurgia, fazer lipo, né? Até porque no começo, acho que os primeiros 15 dias são os piores, que é aquele momento que você fala, meu Deus do céu, tô mudando. Então, pelo menos passado esses 15 dias, a pessoa já começa a ver um pouquinho mais de resultado, então ela acaba empolgando. Mas 15 quilos é bastante peso. Agora, eu queria que você explicasse pra gente essa questão, né, da emoção, às vezes do estresse, as pessoas descontam mesmo, realmente, na comida, né? Sim, muitas vezes... Por que isso acontece? Na verdade, isso é uma válvula de escape. Vocês vão ver que quando vocês passam por um dia mais estressante, um dia mais agitado, ou enfim, alguma mágoa, ou alguma chateação que você passe no dia, à noite, a hora que você está em casa, tem a tendência a comer mais. Então, uma das válvulas de escape acaba sendo bastante comida, mas existem outras que as pessoas podem optar. Tem uma pergunta do nosso telespectador que é em relação a exatamente isso que a gente está conversando. Vamos ver, roda a pergunta aí. Existe uma forma de separar a fome emocional da fome fisiológica? Vocês acham, gente? Será que existe? Eu procuro assim, cara, vou treinar, porque daí vai me dar a fome real, né? Porque se a gente fica lá em casa, principalmente nessa época de frio, né? A gente está em casa e começa a dar uma fome. E você não gastou aquela... Eu fico pensando na balança ali, né? Quanto eu gastei de calorias, o quanto eu consumi. Você faz conta, planilha, assim? Não. Mas assim, eu sei, caminhei, fiz um treino de crossfit. Então, aquilo vai pesando. Ou não fiz nada. Então, aí eu fico tentando me equilibrar nessa história. Mas então eu procuro descontar, como eu falei, no treino, para eu poder ter a fome real. Porque senão a gente fica com a fome psicológica. Você vai assistir um filme, você já pensa na pipoca, né? Você vai... Então, a gente vai criando essa estratégia de comer sempre. Então, eu prefiro ter o porquê comer, que é a fome fisiológica, né, doutor? Fê, você tem essa coisa de descontar a comida? Ficou o dia inteiro fora. Descontar eu não tenho, mas é como eu falei, é muito verdade. Eu, se deixar, eu como o tempo inteiro. Eu tenho vontade de comer, eu gosto de comer. Então, o que eu faço? Quando eu tenho vontade de comer, eu falo, há quantas horas eu fiz a última refeição? Peraí, eu acabei de almoçar. Ontem mesmo aconteceu. Eu já estava enlouquecida para comer uma coisa que eu sabia que eu tinha na bolsa. Mas aí eu fiz a conta e falei, mas faz 2 horas que eu acabei de almoçar. Então, eu não tô com fome, eu só tô com vontade de comer aquele damasco que tá ali, que eu sei. Júlia, e você? Eu me identifico muito com o que ela falou. É realmente isso. Eu penso, eu tô com fome mesmo ou eu tô com vontade de comer? E aí eu me controlo, porque obviamente a gente tem vontade de comer besteira todo o tempo, diariamente, mas eu me controlo demais também. Entendeu? Doutor, essa parte, essa tática assim, que elas fazem, que vocês, é exatamente isso? Tem gente que não compreende o que é fome real e o que é essa coisa da compulsão mesmo, né? Tipo, eu quero só apenas mastigar, né?
Sim, sim. Então, você vê que essas estratégias são coisas que a gente acaba utilizando como artimanhas para a gente poder lidar com essa situação. Então, muitas vezes, o fato de a pessoa descontar no alimento, às vezes, acaba confundindo se é realmente fome, o que realmente é um estágio do nosso organismo, o qual ele necessita de nutrientes, calorias, para a gente poder fazer nossos afazeres, e o apetite, ou fome emocional, que o pessoal fala, que é aquela vontade de comer. Eu sou do interior, lá a gente chama de zoião, então é aquela vontade é a vontade de comer. Então, a pessoa come por prazer, não por necessidade. Vamos ver mais uma pergunta? Roda aí outra pergunta. Por que quando eu estou muito triste, eu perco a vontade de comer? Uau. Tem famoso assim, que já ficou, sei lá, um famoso que não quis comer, que ficou assim, sabe, depressão e passou assim, sei lá, teve uma depressão, teve um rompimento de um relacionamento, ficou triste, assim, por alguma coisa, Sim, assim, do cotidiano, da vida, que eu faz tenho, parte. Eu tenho para te trazer aqui, Dani, 2 casos opostos. A Débora Nascimento, por exemplo, teve uma depressão e com isso desencadeou uma anorexia. Né? Acho que está interligado, claramente o doutor é que vai explicar melhor isso, mas a gente consegue ver a ligação da depressão que ela teve com a anorexia. Já a Fanny é um caso oposto. Ela teve um estresse pós-traumático, ela teve a perda da mãe, desencadeou uma compulsão alimentar absurda, ela engordou muito depois da morte da mãe. Então foi um trauma que trouxe a ela o oposto do que trouxe para Débora Nascimento. As aspas da Fanny são essas: eu larguei tudo e passei a comer, só comer, depois da morte da mãe dela. Doutor, que tem, você vê, tem 2 casos diferentes, né? Uma comeu demais, a outra ficou sem comer. Totalmente oposto, né? Depende da pessoa, cada caso é um caso, a pessoa tem uma emoção diferente, né? Então, porque Dani, são diferentes os casos, né? Assim, psicologicamente, a pessoa muitas vezes ela tem o hábito de descontar no alimento porque ela gosta. Só que algumas pessoas não são tão ligadas ao alimento, que é no caso da pessoa que perdeu peso ou perde a fome. Então, a gente quando come, principalmente alimentos que contenham açúcar ou industrializados ou fast foods, eles dão para nós um prazer no nosso centro, no cérebro, e isso faz com que a gente associe aquilo no subconsciente, que é algo que vai ser prazeroso. Então, muitas vezes a pessoa, quando está nervosa, enfim, passou por um momento de estresse, seja familiar ou no trabalho, ela acaba descontando na maioria das vezes. Mas existem pessoas que não são aptas ou adeptas à parte da alimentação. Ô, Júlia, você descontava, assim, suas tristezas na comida? Então, isso que eu ia falar com o doutor. Eu tive os 2 casos. Eu fui no meu extremo de magreza, onde eu tive uma depressão, e aí eu não comia, não me alimentava, então fiquei muito, muito magra. E aí passou 1 ano, eu tive uma compulsão alimentar, e aí eu engordei. Eu fui de 49 quilos para 71. Então... De 49? Exato, aquela ali Cadê? sou eu. Deixa eu ver. Nossa, Legal. você estava com quantos ali na primeira 71. foto? 71. Sim. E ali? 57. 57. Sim. Uau! Esse antes, acho que deve ser uma boa tática, não é, doutor? Esse fazer, como a Júlia fez, e fazer um antes e depois, pegar uma roupa, botar, tirar foto e aí você mentaliza. Tem que... Coloca como meta, né? Como meta? Isso é uma boa tática? É ótimo, porque a gente, quando está no processo de perda de peso, né? A gente, por mais que não seja vaidoso, está sempre passando na frente de um espelho, enfim, se olhando. Então, às vezes, a gente não vê o resultado na prática. Então, quando a gente pega uma foto e coloca uma ao lado da outra, aí a gente consegue fazer uma comparação. Aí você fala, poxa, realmente mudei. Mas eu recebi críticas também, quando eu coloquei antes e depois, porque as pessoas ficavam falando: nossa, mas você está falando que o meu corpo é feio. Eu falei, gente, não. Eu apenas estou mostrando a determinação que eu tive e o meu foco. Cada um tem seu gosto, né? Exato. Se eu tivesse me sentindo bem com o corpo que eu estava tudo bem também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque obesidade é doença. Então, se a pessoa está acima do peso num grau de obesidade, a gente já não considera mais como tanto estética, mas é mais a parte de saúde e qualidade de vida. Eu nunca tive problema de obesidade, como o doutor falou. Aliás, acho que é uma questão muito importante, né? Essa distorção. Ah, é gordinha? Você está dizendo que gordinha não é bonita? Não, ninguém está falando de estética. Estamos falando de saúde, né? Então, tem uma distorção nessa história. Então, é muito importante enfatizar isso. Eu sempre usei isso como estratégia. Assim, por exemplo, eu nunca fui obeso, nada, mas eu tenho 2 filhos, né? Então, durante o meu casamento, eu ficava muito naquela de pai, acaba comendo aqui, né? A gente que tem filho sabe, né? Que, poxa, eu estou comendo uma pizza ali, eu vou comer também, tal. Quando eu me separei, tem 2 anos,
eu resolvi, agora estou morando sozinho, eu vou pegar minha reta aqui, vou seguir a minha linha. Nunca fui muito adepto de dieta. Eu gosto de um plano alimentar, sem muita paranoia, mas eu cortei, por exemplo, farinha branca, farinha de trigo. Isso já começou a mudar muito a minha vida. Eu estou com 43 anos e, assim, desde que eu me separei, eu cheguei até, antes de entrar na fazenda, eu estava com em média, 3 e poucos % de gordura no corpo. Eu não fui atrás disso. Não falei, 3% de gordura? Então você... Muito pouca gordura no corpo. Gente, mas pouco, né? Então, muito pouco. E eu não fui atrás disso. Foi assim, muito treino, o lance do confinamento eu fiquei treinando, comendo só alimentos saudáveis. Então você ficou mais sarado na fazenda? Muito mais. A mudança de hábito faz muita diferença nessa história toda, né? Então, você imagina a cena. Eu era casado, ia muito na linha de tipo, família, vamos lá, vamos comer, vida que segue. Depois que eu me separei, estou sozinho ali, morando no flat, não sei o que, eu estava num flat, regrei, comia lá minha crepioca, fruta, consegui regrar sem desviar. E aí aconteceu que, com o treino, o resultado foi esse, entendeu? Lá na fazenda teve a briga do doce de leite lá com a Luísa Ambiel, você lembra? Tinha várias. Tinha o leite condensado. Ela falou que foi por causa da TPM. Ela esteve aqui e falou que era por causa da TPM, que negaram o doce de leite, proibindo, que ela quase morreu lá do que dar o doce de leite para ela. A Luísa tinha uns estresses ali de TPM, meu Deus, mano. Era uma briga de doce de leite. A sorte que eu não ligo muito para isso. TPM, eu estou aqui também, gente, vou te falar uma coisa, eu fico a louca do doce, assim, eu faço uma alquimia de doce, misturo tudo que você imaginar, eu gosto de inventar o meu próprio doce, então eu invento um monte de coisa, assim, realmente o doce me pega. Pega vocês também? Pega. Mesmo você regradinha, agora toda certinha, bonitinha, né? Eu acho que tudo é equilíbrio, sabe? Eu não me privo das coisas. Eu mantenho equilibrado. Eu tenho a minha alimentação saudável, opto por coisas saudáveis, comida real. Não como muito industrializados. Mas eu como um docinho, né? Quando eu tô na TPM, né? Eu sou uma formiguinha, eu amo muito doce, muito mesmo. E aqueles docinho doce mesmo ou os docinho fit, assim? Você não, docinho fit não, doce mesmo. É doce mesmo? É. Que doce que você gosta? A pessoa adora. Chocolate, faço brigadeiro, pudim, escondidinho de morango, essas coisas assim, na minha refeição livre, obviamente. Livre. Sim. A próxima pergunta tem a ver com isso. Fernanda, deixa a gente falar, a gente já fala desse assunto. Roda aí a pergunta. Quando eu pego uma caixa de chocolates, eu não consigo parar enquanto não acaba. Será que eu tenho compulsão alimentar? Você é assim, Fê? Não. Não? Por isso que ela é magra. Ela é a mais regrada daqui. Não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que a alimentação durante a TPM é um grande aliado pra gente. Realmente, quando a gente come muito chocolate, traz um conforto em todos os sentidos pra gente. Eu acho que o corpo realmente necessita. Eu não sou assim no dia a dia, mas na TPM sou. Então, por isso que eu associo muito que eu acho que é meu corpo pedindo, pelo amor de Deus, alguma coisa que ele não consome sempre. E o doce, eu acho que o corpo realmente sente falta de alguma coisa, porque a vontade que a gente tem é incontrolável. E eu digo que eu não sou assim com doce, eu sou assim com outras coisas. E se você disser pra mim, um chocolate ou uma cerveja, eu vou na cerveja certamente. Eu não sou, mas na TPM sou. Vai a cerveja, o chocolate não. Na TPM vai os dois. Na TPM vai os dois. Junto. Fê, junto, e famoso, mas tem alguém assim que come muito doce, assim, que você sabe? A Tayla Ayala é uma que sempre assumiu a sua compulsão pela alimentação, que passa do normal. Aqui a gente está falando em TPM, em coisas que normais. No caso dela, passou, tanto no doce quanto no salgado também, a compulsão a ponto dela procurar terapia, porque ela disse que ela comia, inclusive doce, até passar mal. Ela comia enquanto ela não passasse mal, enquanto ela não tinha terminado de comer. Então, ela foi procurar ajuda. Isso é uma coisa que ela sempre fala, que ela sempre conta. A Cléo também teve problema, não tem? A Cléo até hoje. A Cléo, ela, além da compulsão alimentar, ela teve uma coisa chamada... um transtorno, enfim, uma doença chamada tireoide de Hashimoto, né? Que também... associada, por favor, doutor, acho que contribui. Acho que o doutor é a melhor pessoa para explicar, mas a Cléo chegou a engordar 20 quilos. 30 quilos, desculpa. Desses 30, ela já está conseguindo emagrecer agora, mas assim, entre altos e baixos, tanto pela questão da pressão, tanto pela questão emocional, mas a Cléo, ela tem sofrido muito. O que a Cléo diz sobre isso? Ela tem uma vontade absurda de comer, uma compulsão por comer. E quando você tem compulsão, você não tem compulsão por comer uma alface americana. Você tem compulsão por comer coisas absurdas, um chocolate. Gostosas, né? E aí, pela questão da tireoide de Hashimoto, ela sofre muito porque o corpo não aceita os alimentos que a compulsão quer.
Nossa, É uma loucura, né, isso, doutor? Por favor, explica A gente melhor. misturou a TPM com tireoide, um monte de coisa aqui. TPM, vamos primeiro o assunto de TPM. Isso influencia mesmo essa coisa que a gente tem, a mulherada ficar enlouquecida de comer, de ficar louca, se briga por causa do doce de leite, qualquer pedaço de açúcar, a gente come até açúcar se não tiver o chocolate. Tem a ver isso? Na verdade, na TPM tem uma oscilação de hormônios, né, do ciclo menstrual, o qual a mulher acaba ficando um pouquinho mais ansiosa, ou enfim, acaba tendo mais a necessidade de ter algo para te dar prazer. E geralmente opta, que nem a Fernanda falou, você não vai comer uma bacia de salada. Geralmente você come o quê? Ou coisas que são salgadas, para quem gosta mais de salgado, ou açúcar, coisas que são doces. E o fato de ter a tireoidite Hashimoto é uma doença que afeta a tireoide, ela é autoimune, né? E ela faz com que a tireoide fique preguiçosa. Então, a tireoide, ela nada mais é do que o responsável pelo controle do nosso metabolismo. Então, se ela começa a ficar mais preguiçosa, o metabolismo fica mais lento. E aí, a pessoa comendo mais, ela vai engordar por 2 motivos. Agora, por exemplo, depois você responde. Eu queria que você falasse. O Juliano falou que se separou e, de repente, resolveu se cuidar mais. Aí começou a ficar mais na rotina, de ter uma alimentação mais saudável. Isso tem alguma coisa a ver em relação a essa transição que ele teve ou não? Foi uma coisa que foi uma coisa imposta por ele? Ou isso pode acontecer frequentemente com os homens que separam ou com as mulheres também, enfim? É comum isso, né? A pessoa se separa, seja homem ou seja mulher, aí ela fala, não, agora eu vou cuidar de mim um pouco. Então, ela vai focar principalmente na parte estética. Por um lado, acaba sendo bom, porque acaba tendo saúde, qualidade de vida. Fernanda, Maíra Cardi, né? Parece que ela fez um jejum. Que história é essa? Que ela ficou sem comer, ela fez promessa. O que aconteceu? Esse que está por dentro dos famosos. A Maíra Cardi é um caso, a gente não vai dizer alimentação e emoção. Também emoção, porque ela passou um período super conturbado, um término de casamento extremamente conturbado, que todo mundo sabe, mas a relação desse jejum que ela fez de 7 dias, foi um jejum de 7 dias. A gente sabe que existe o jejum intermitente, que tem seus benefícios comprovados, mas o jejum de 7 dias foi muito polêmico, porque ela associou esse jejum de 7 dias ao espiritual. Esse jejum foi dito por ela que seria feito para se elevar a Deus, para conseguir se encontrar. Então, foi água e oração por 7 dias. Só que quando ela voltou, depois desses 7 dias, ela reapareceu. Ela é uma influenciadora com mais de 6 milhões de pessoas no Instagram e ela reapareceu depois desses 7 dias em jejum, mostrando a cinturinha fina, mostrando, olha, gente, aqui, ó, só tem pele. Então, assim, eu estou contando o que aconteceu. Isso não é nenhuma opinião minha, mas é óbvio que isso foi muito mal visto. Porque se era espiritual, porque ela deixou muito claro desde o começo que não era estético. Esse jejum dela não seria estético, seria espiritual. Mas quando ela volta, mostrando o resultado desses 7 dias, pode-se dizer que sim, é uma má influência. Porque 7 dias em jejum, você precisa ter um acompanhamento sério, você precisa ter um porquê, você precisa... Entende? Então, esse jejum da Maíra Cardi é extremamente polêmico. Doutor, é perigoso até ficar 7 dias sem comer, meu Deus? Assim... Não é assim... O jejum intermitente existe. Ele ajuda ou não ajuda? Ele ajuda. Para quem consegue fazer, ajuda. Então, para quem consegue fazer, a gente preconiza 48 horas 2 vezes na semana. Até 48 horas 2 vezes na semana. Quando faz 7 dias seguidos, né, o qual a pessoa só se alimenta, digamos, de água, isso acaba fazendo... Foi só água e oração, né? Pelo que ela falou. E oração. É que hoje a gente tem a parte das crenças, né? Então a gente não pode falar muito com relação a essa parte. Mas, com relação à parte da saúde, não é uma coisa que seja legal de se fazer. Uma, porque a gente vai ficar sem nutrientes. Então, às vezes poderia ter queda de cabelo, unha ficar quebradiça. Então, por mais que ela tenha consumido a reserva, que é a gordura, as gordurinhas, a gente ainda tem aquele déficit de vitaminas e minerais que acabam influenciando. Mas, Dani, eu queria até comentar. Por exemplo, seu programa tem uma mega preocupação de abordar um assunto desse, traz um médico. É muito perigoso, né? Falar sobre isso, uma influenciadora. Hoje todo mundo é influenciador, de alguma forma. Não precisa nem ter 6 milhões. Então, acho que os artistas, as pessoas, as personalidades têm que saber essa força que a gente tem de passar qualquer coisa. Então, expor um jejum desse é uma irresponsabilidade, na minha opinião, sabe? Vai tanta gente, nossa, se ela fez, eu vou fazer também. Eu quero ficar com essa cintura. É por isso que foi tão polêmico. Tão polêmico. O que me preocupa é essa questão que pode... A pessoa pode morrer, não pode, doutor? Isso daí é uma coisa que acaba... Claro que prejudicando a saúde, né? Então, uma das coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado é se a pessoa já tem alguma patologia prévia. Por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes e ela já tem uma certa dificuldade em emagrecer, né? Ela fala, poxa, um tratamento milagroso, vou fazer. Vai dançar. Agora uma pergunta minha.
Eu já ouvi falar assim, que uma pessoa quando ela emagrece, ela tem que ficar muito tempo naquele peso, daquela coisa da sanfona, né? Tipo, efeito sanfona. O cérebro tem que acostumá-la pelo menos no mínimo 6 meses com aquele peso, para o cérebro falar assim, nossa, esse é o peso da Júlia. Então, ela vai conseguir manter esse peso. Porque se ela, por exemplo, ficar oscilando o peso, o cérebro não vai fixar que aquele peso é ideal para ela, então ela vai ficar engordando. Tem um período assim que é importante a gente ficar naquele peso, um período grande, assim, para que a gente não ganhe essa gordura extra rapidamente? Isso que você está falando tem tudo a ver. Então, a pessoa, quando ela perde o peso, o corpo entende que, poxa, se eu pesava 90 e agora eu estou com 70, o meu peso ideal era 90. Então, ele tenta puxar você para ganho de peso. É a mesma coisa que a gente pensar ao contrário. A pessoa que está muitas vezes querendo emagrecer, ela vai viajar, acaba comendo um pouquinho além da conta e volta mais gordinha, ela vê que rapidinho ela já volta no peso que ela tinha antigamente. Então, essa mudança, né, seja no hábito de vida ou, enfim, na alimentação, o corpo precisa de um tempo para ele poder associar aquele novo peso como sendo mais self, aquele seu mesmo. Então, geralmente, a gente pede para a pessoa manter esse peso, fazer tudo certinho, pelo menos 2 meses, para o corpo tentar se adaptar, que aquele peso novo é que deve ser o ideal. Ótimo. Olha quanta coisa, né, que a gente vai aprendendo, né? Bom, a pergunta, por favor. Virou um vício comer pizza depois de um dia difícil de trabalho. Como me libertar dessa dependência? E aí, gente, o que vocês acham? Vocês têm alguma coisa assim de realmente, assim, com a pizza ou com outro tipo de comida que não seja pizza? Eu vou me julgar agora, mas eu não parei de comer pizza. Eu não como mais pizza acho que há uns 2 anos. Jura? Como você Juro. conseguiu? Então, quando eu cortei a farinha branca, eu comecei a sentir muita diferença, assim, quando eu parei de comer pão francês, parei de comer pizza, eu comecei a me sentir muito bem. E aí, quando eu errava e comia um pedaço de pizza com farinha branca, me dava já uma azia. Aí, naturalmente, eu fui substituindo. Aí, o que eu faço hoje? Eu faço crepioca, né, que é a mistura de tapioca com ovo. Eu faço como se fosse uma base na frigideira, depois eu coloco o recheio que eu quiser, jogo no forno e vira uma mini pizza. Não é a mesma pizza, mas resolve, entendeu? À vontade. Olha, que boa técnica. Depois, dá essa receita pra gente colocar no nosso portal da sua certeza, pizza? sem dúvida. Sua pizza, Super fácil. Pizza Fit? E você? Fit. Então, Dani, Fê. eu acho que sempre quando a gente tem um dia difícil, seja no trabalho, seja na vida, depois você quer o quê? Você quer um conforto. O conforto que a gente tá falando aqui no programa... A sua é a cerveja. É a cerveja. Olha. Mas aí, a partir do momento que, se eu começar a tomar cerveja todo dia, é uma doença. Eu virei alcoólatra. Então, ele mesmo associa como se livrar dessa dependência. Então, a pizza, para ele, passou de um conforto a uma dependência. Eu não tenho dependência na comida. Eu gosto de trazer um conforto num dia difícil. Isso acho que é normal, natural e a gente até deve fazer. Mas a partir do momento que se torna uma dependência, já se torna um problema. Você tem, Júlia, alguma coisa assim relacionada Também não a isso? tenho dependência, mas eu gosto muito de comer besteira, porque a minha infância toda eu não tive uma alimentação saudável, com verduras, essas coisas. Então, a gente mudar os nossos hábitos agora, adultos já, é muito difícil. Então, eu tô há 1 ano só nessa rotina de alimentação saudável. Quem sou eu para poder falar? E é óbvio que quando eu vejo uma pizza, todos os meus amigos, porque eles não querem saber, eles comem do meu lado mesmo, falam, você que não pode, eu posso. E aí, eu dar prioridade à minha meta, ao que eu quero, ou comer a pizza. Como que a gente se livra dessa compulsão, desse vício de pizza, vício de chocolate doce todo dia, descontar? Ai, tô com uma tristezinha, vou lá comer a pizza. É a pizza que me liberta, né, para algo extraordinário da minha vida. Dani, ó, vou ser bem sincero que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é colocar uma rotina. E hoje o alimento, ele contém algumas coisas que a Anvisa acaba permitindo, como, por exemplo, o glutamato, que é uma substância que a gente come e aquilo ali dá um prazer na parte cerebral. Então, se associa o alimento ao prazer. Então, isso é uma das coisas que acaba influenciando. Então, quanto mais ele comer pizza, muitas vezes mais ele vai querer comer pizza. Então, acaba virando uma bola de neve. Olha só. Gente, eu queria ficar aqui discorrendo de vários assuntos, de mais dicas do doutor aqui, mas você acredita que o nosso tempo acabou? Ai, que pena! Que pena, Fernanda. Passa muito rápido. Fê, sempre arrasando lá no TV Fama. Que horário que é o TV Fama lá pra gente ficar ligadinho? TV Fama, de segunda a sábado, 9h30 da noite. TV Fama reformulada, tá maravilhoso. A gente tá muito orgulhoso, muito feliz, Dani. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. Representando o TV Fama, falando das celebridades que também passam por tantos problemas como quanto a gente, nós. né? Gente como a gente,
né, Fê? Obrigada, viu, pela sua presença aqui. agradeço. Juliano, querido, muito obrigada pela sua Obrigado. presença aqui também, viu? Adorei, Dani. Obrigado. Programa incrível e super esclarecedor. E não Obrigado. esqueça de passar a receita da pizza saudável, passar, tá? vou passar. Pra gente colocar lá no nosso site, lá do Sensacional. Júlia, muito obrigada também, lindona. Ó, parabéns, viu? Você arrasou aqui, hein? No antes e depois, hein? Obrigada, Dani. Determinada. Mostrar para as pessoas que tem como, sim, a gente ir pelo caminho saudável e ter um resultado sem precisar fazer uma cirurgia totalmente invasiva. Muito obrigada pelo Economizou convite. dinheiro, né? Olha só. Não, ia ser parceria, tá? Jura? Olha só. Sim. Mas e o risco também, né? Sim, sim. É, Não, e a saúde, né? Mas muito mais. Eu acho que você. Isso vai. Foi uma mudança de dentro para fora. É. Eu mudei hábitos, eu me sinto mais disposta. Enfim, tudo mudou. Doutor, muito obrigada também por sua presença aqui, viu? Foi um prazer, Dani. Sempre um prazer poder vir aqui, conversar com vocês, esclarecer um pouquinho sobre algumas dúvidas que a população tem aí. Obrigada, viu? Gente, que delícia. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a boa notícia é que quinta-feira a gente está de volta aqui na telinha da Rede TV, 10h30. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Um super beijo para você, uma excelente noite. E agora fica com o Lacombe. Against mine, I wanna drink it so